E aí, então, a gente entra já na parte de FGTS, onde nós começamos a pensar nos cálculos. Algo muito importante que as pessoas confundem bastante, que o FGTS, ele não é descontado do nosso salário. O que é descontado do nosso salário é o INSS, que é uma das aulas que nós vamos ver lá na frente. Então, coloque na cabeça de vocês que FGTS, o meu patrão tira do bolso dele e coloca na minha conta. Ele tira do lucro dele, da receita dele e lança um valor na minha conta. O INSS, dependendo de quanto eu ganho, quanto mais eu ganho, mais é a porcentagem de desconto sobre o meu salário. Mas vamos deixar para falar de INSS mais lá na frente. O FGTS, então, chamado de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, foi criado para dar suporte ao trabalhador que tem suas atividades profissionais com base nas consolidações das leis trabalhistas. Quem recebe, então, o FGTS? Primeiramente, quem é registrado de acordo com a CLT. Pessoas que gostam de trabalhar como profissionais liberais não têm direito diante da empresa, diante dos patrões, de fazer o pedido do FGTS. O objetivo é protegê-lo contra a dispensa sem justa causa, permitindo que o funcionário possa usufruir do benefício quando sair da organização. Então fala que quem criou essa lei de FGTS, ele pensou de uma forma de proteção para que o funcionário não saísse com uma mão na frente e a outra atrás. Que tivesse, eu digo que nada mais é do que uma poupança que os nossos patrões fazem para nós. E aí, na hora que eu sair da empresa, eu posso ir lá e resgatar esse dinheiro que estava guardadinho na poupança. Mas vai muito além do que a gente imaginava antigamente do que seria o FGTS. Eu vou colocar pelo meu ponto de vista, tá, gente? Antigamente, o FGTS ele funcionava assim. Eu trabalhei numa empresa, pedi a conta, meu FGTS ficava lá guardadinho. Trabalhei numa segunda empresa, pedi a conta, meu FGTS ficava lá guardadinho. Trabalhei numa terceira empresa, fui demitida. A lei permitia, então, que eu pegasse todos os meus FGTS. Então, eu pegava da primeira, da segunda empresa na qual eu pedi a conta e da última empresa na qual eu fui demitida. Depois, mudou, então, a política do nosso país e a lei mudou também. O mesmo exemplo. Trabalhei numa empresa, pedi demissão, meu FGTS ficou lá retido. Trabalhei numa segunda empresa, pedi demissão, meu FGTS também ficou retido. Trabalhei numa terceira empresa e essa empresa me mandou embora. A lei fala o seguinte: eu só posso pegar o FGTS da empresa na qual eu fui demitida. Os outros dois vão ficar guardadinhos lá. Isso era o que acontecia há um tempinho atrás. Aí então começou as mudanças de aposentadoria, de idade para aposentar, que nós vamos ver isso um pouquinho lá na frente também. E em contrapartida, o governo começou a liberar os nossos FGTS. Quem lembra do FGTS nativo? O que o governo fez? Tudo que você tiver guardado lá no banco, independente se você não recebeu, porque você quis deixar guardado, independente se você pediu a conta, tudo que você tiver de dinheiro de FGTS, você pode ir lá e sacar tudo de uma vez. Independente se é
um salário mínimo ou se é 10 salários mínimos. Aí o colaborador ia lá, pegava esse FGTS e ficava sem nada. Um mês depois, esse colaborador era aposentado. Ele vai receber o quê? Nada, pelo fato de que ele já utilizou quando foi sacado no fundo de garantia inativo. Ótimo. Aí depois, então, veio o saque dos R$500. Você podia sacar 500 ou 600, acho que era 500. Você poderia sacar R$500 do seu FGTS para poder fazer a circulação de dinheiro no nosso comércio. Aí o brasileiro foi lá e sacou R$500 para poder circular o dinheiro no nosso comércio. Ou seja, já era R$500 a menos. Mas foi um pouquinho além. Eu poderia sacar R$500 de cada conta que eu tinha das empresas. Então, se eu trabalhei em 4 empresas, eu poderia sacar R$500 de cada uma. Ótimo. Aí, então, veio o saque aniversário. O que é o saque aniversário? Eu habilito, então, de receber um valor, uma porcentagem, em cima do total do meu FGTS, todo mês do meu aniversário. E se eu for mandado embora antes de eu terminar de sacar tudo, eu continuo sacando ele parcelado. A empresa não tem obrigatoriedade de me dar o restante do meu FGTS porque eu fui demitido. O saque aniversário você vai recebendo todo mês. Por exemplo, eu tenho 20 mil de FGTS e o governo libera que eu receba, não sei, R$200 por mês, por exemplo. Se eu colocar na ponta do lápis, eu vou receber isso em 100 vezes. 100 vezes eu vou receber isso. Mas quando chegou aí no 30º mês, eu fui mandada embora da empresa. Esses 70 meses que ainda faltam, a empresa não pode me pagar de uma vez. Eu vou continuar recebendo R$200 até terminar esses 100 meses. Aí então agora veio o FGTS de 1045. Desculpa. Que o governo fala que está liberando para que os colaboradores possam se ajudar no meio dessa pandemia. E aí muita gente também vai sacar esses 1045 para poder dar uma ajuda nas despesas de casa. E aí fica a minha pergunta: e quando eu aposentar, eu vou receber o quê? O valor que é pago mensalmente pelas empresas em conta vinculada ao trabalhador é um percentual de 8% sobre a remuneração do empregado. Assim, quando o mesmo for demitido da empresa, sem justo motivo, poderá sacar o valor do tempo de serviço, somado a uma multa de 40% sobre o saldo considerado também um benefício ao trabalhador. Antigamente, muito tempo atrás, eu tinha a opção de esses 8% vir junto no meu salário, mas eu não tinha lá o dinheiro guardadinho na poupança, ou então o meu patrão depositar esses 8% todo mensalmente na minha conta vinculada ao trabalhador. Não sei qual foi o problema que deu, qual foi o rolo que deu, que saiu a hipótese então de vir no meu olerite. Hoje, todo 8% tem que ser realmente vinculada na conta do trabalhador. Junta-se também todos os outros vencimentos que eu tenho. Se eu fizer hora extra, se eu tenho insalubridade, periculosidade adicional noturno, eu junto todos os meus valores e faço vezes 8%. Aí eu sei que é esse valor que tem que ser depositado na minha conta. Quando eu for demitida da empresa, eu posso ir até o banco e sacar todo o dinheiro que está guardadinho na minha poupança. E por lei, a empresa ela tem que pagar uma multa que não fala, tá? Mas ele é 50%, só que 10% vai para o governo. Então, por exemplo, vou continuar nos 200 mil, nos 20 mil.
Eu tenho 20 mil reais de fundo de garantia e fui mandada embora. Por lei, meu patrão tem que depositar mais metade dele, que é 50%, mais 10 mil. Mas eu não vou sacar os 20 que eu tinha na poupança, mais os 10 de multa. Desses 10 mil, 10% vai para o governo. Então, R$1.000 é do governo. E vem para mim, então, R$9.000. Esse valor, ele não pode ser negociado com o patrão, por exemplo. Eu vou pagar em 5 vezes. Não tem como. Esse valor, ele já tem que estar disponível para que o colaborador possa fazer esse saque do fundo de garantia e, se tiver todos os tópicos procedentes para poder dar entrada no seguro-desemprego, já dar entrada no seguro-desemprego. Mas lembrando que eu só consigo dar entrada no seguro-desemprego se eu tiver o papel do fundo de garantia já liberado, o valor na minha conta.